A invasão da Polônia pelos alemães ao amanhecer do dia 1º de setembro de 1939 finalmente acabou com as esperanças de que o conflito de 1914 a 1918 fora a guerra para acabar com todas as guerras. As tentativas de manter a paz através do desarmamento fracassaram. A Liga das Nações mostrava-se sem forças para agir contra a agressão na Abissínia e na China. A política de acalmar Hitler tinha sido em vão. A Polônia, na verdade, foi a pira funerária de todos os esforços de evitar a guerra. 2 dias antes do ataque alemão, a França e a Grã-Bretanha honraram sua promessa à Polônia, declarando guerra à Alemanha, mas isso não suspendeu a invasão da Alemanha. Mesmo em Berlim, havia vestígios da euforia que tinha recebido a guerra em agosto de 1914, não apenas pelas lembranças da carnificina da Grande Guerra, mas também por causa da crença amplamente sustentada de que agora a guerra seria caracterizada principalmente pelas grandes forças aéreas atacando as cidades. Hitler via a guerra como a única maneira de dominar a intransigência polonesa, e a Grã-Bretanha e a França como o último recurso para refrear sua ambição. Mussolini, aliado de Hitler, não estava preparado para a guerra e, no momento, se contentava em permanecer como espectador. Stalin, tendo assinado com Hitler um pacto de não agressão às vésperas da guerra e diante das tentativas anglo-francesas de formar uma aliança com a Rússia, como aquela de 1914, preparou-se para se apossar da Polônia Oriental, mas apenas uma vez os alemães destruíram completamente as forças armadas polonesas. Os Estados Unidos, como fizeram em 14, mantiveram sua política isolacionista, com Roosevelt declarando a neutralidade do país. O maior medo da Alemanha sempre foi a guerra simultânea em 2 frontes, leste e oeste. Ao contrário de 1914, Hitler não enfrentou a ameaça de uma invasão russa. Não obstante, a Polônia tinha que ser invadida rapidamente se ele quisesse poder se opor a qualquer ataque anglo-francês vindo do oeste. Para isso, as forças armadas alemãs desenvolveram durante a década de 30 um novo conceito de guerra, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Os 2 ingredientes essenciais da Blitzkrieg eram os Panzer, divisões de tanques de deslocamento rápido combinadas com a força aérea, especialmente os caças de mergulho Junkers Ju-87 Stuka. Os Stukas eram usados como artilharia aérea e ajudavam os tanques a romper rapidamente e cercar grandes campos de forças inimigas. Esses campos seriam reduzidos pela infantaria que vinha logo atrás. Mas esses ainda confiavam muito em seus pés, como fizeram em 1914, e sempre havia o perigo de os tanques ficarem muito à frente deles. O maior problema da Polônia é que ela tinha extensas fronteiras para defender. Havia a fronteira alemã no oeste e ao norte com a Prússia Oriental. E para completar, havia uma nova ameaça, desde março de 1939, das forças alemãs na Eslováquia. Os poloneses podiam competir com os alemães em efetivo e não lhes faltava coragem. Suas forças armadas, entretanto, estavam relativamente fracas em equipamento. As poucas armas modernas que tinham eram bastante antiquadas. Nos primeiros minutos do ataque alemão, o navio de guerra Schleswig-Holstein começou a bombardear a fortaleza polonesa de Westplatte, no porto de Danzig.
isso, a Luftwaffe atacava os campos de pouso para destruir o maior número possível de aviões poloneses em terra. No esforço para repelir a invasão dos aviões alemães, a Força Aérea Polonesa tentou lutar contra eles no ar, mas os custos foram altos. Os bombardeiros da Luftwaffe atacaram as comunicações, as pontes e as concentrações de soldados. O povo polonês rapidamente conheceu a terrível face da guerra moderna. Os panzers alemães rapidamente atravessavam as defesas polonesas, prendendo um grande número de soldados. A infantaria que os acompanhava reduzia esses campos, enquanto os panzers pressionavam. Os campos renderam milhares de aturdidos prisioneiros poloneses. Ainda assim, os poloneses continuavam a lutar, armando contra-ataques quando e onde pudessem. Em desespero, mandaram a nata de seu exército, a cavalaria, em ataques suicidas contra os tanques alemães. Os poloneses não conseguiram impedir que os alemães alcançassem o rio Vístula e os arredores de Varsóvia, a capital, no 15º dia da guerra. Agora as esperanças polonesas repousavam no ataque anglo-francês contra a Alemanha, vindo do oeste. Na verdade, a França fez um pequeno avanço para o interior de Sarre. No entanto, eles não estavam preparados para avançar além do alcance das armas da linha Maginot. A primeira tentativa alemã de invadir Varsóvia fracassou. Isso porque os poloneses estavam determinados a defender sua capital e se recusaram a render-se. Consequentemente, os alemães decidiram mandar a Luftwaffe. E assim os cidadãos de Varsóvia passaram pela mesma experiência dos cidadãos de Madrid e Guernica, na Espanha, e Xangai e Nanquim, na China. Mas ainda assim Varsóvia defendia-se. Em 17 de setembro, os alemães passaram pelo corredor polonês. Ataques no sul pela Prússia Oriental e no leste pela Alemanha acabaram totalmente com Varsóvia, enquanto o ataque posterior da Eslováquia invadia o sul da Polônia. Mas, nesse mesmo dia, 17 de setembro, os russos repentinamente invadiram pelo leste numa ampla frente. As últimas esperanças de salvação da Polônia desapareceram. Com os poloneses tão presos pela furiosa investida alemã, o avanço russo era enganosamente rápido, tendo em mente que Stalin havia expurgado a nata de seus oficiais. As forças alemãs continuavam a avançar em direção ao leste. 2 dias mais tarde, elas encontraram os russos avançando para Brest-Litovsk, cenário do Tratado de Paz entre os dois países em março de 1918. Alemães e russos agora queriam remover os pontos de resistência polonesa que restavam.
Poloneses ainda lutavam. Varsóvia permanecia sitiada apesar dos panfletos de rendição que caíam do ar.